Na pequena cidade de São Bartolomeu, onde as casas eram cercadas por campos de milho e o tempo parecia andar mais devagar, dois irmãos cresciam sob o mesmo teto, mas em mundos completamente diferentes. José, o mais velho, era conhecido por sua devoção. Desde criança, ele acendia uma vela todas as noites ao lado da cama e rezava, murmurando preces que ecoavam suavemente pelo quarto compartilhado. Para ele, a fé não era apenas uma prática, mas uma certeza inabalável de que algo maior governava o universo. Durvalino, por outro lado, era o oposto. Aos 8 anos, ele já tinha aprendido a zombar das orações do irmão. Conversando com quem, José? Com as paredes? Era comum ouvi-lo dizer isso enquanto se cobria com o lençol, fingindo dormir. José nunca respondia às provocações. Limitava-se a sorrir e continuar suas preces, como se soubesse algo que Durvalino ainda não entendia. Um dia, enquanto arrumavam o sótão da casa, os irmãos encontraram um relógio antigo que pertencera ao avô. O objeto estava empoeirado, mas seus ponteiros ainda giravam com precisão. José o segurou nas mãos com reverência. "Este relógio é especial", disse ele olhando para o irmão. "Ele marca o tempo, mas também nos lembra que tudo tem seu propósito." "Propósito? Que besteira!" respondeu Durvalino, revirando os olhos. "Relógios só servem para dizer as horas. Não tem nada a ver com propósitos." José sorriu novamente, mas havia um brilho estranho em seus olhos. "Você não precisa acreditar nas minhas orações", disse ele calmamente. "Mas quando eu morrer e minha alma se salvar, vou te fazer uma surpresa que você não vai gostar." Durvalino riu alto, achando aquilo uma piada. "Não vou ficar acordado escutando conversa fiada." Ele largou o relógio na mesa e saiu correndo para brincar lá fora, sem dar importância às palavras do irmão. Naquele momento, nenhum dos dois sabia que aquele relógio seria muito mais do que uma simples lembrança familiar, e que a promessa feita por José. José mudaria suas vidas para sempre. Os anos passaram e os irmãos seguiram caminhos diferentes. José, agora um jovem determinado, decidiu partir para servir como missionário. Antes de ir embora, ele entregou o relógio ao irmão. "Fique com isso como lembrança do nosso avô", disse ele, com um tom de despedida no olhar. Durvalino aceitou o presente meio a contragosto, mas logo esqueceu o objeto, deixando-o abandonado em uma prateleira qualquer. Sua vida seguia em outra direção, distante da fé, e mergulhada em rotinas mundanas e preocupações superficiais. No entanto, algo no relógio parecia diferente. Mesmo quebrado, ou talvez justamente por isso, ele ocasionalmente emitia sons fracos, como se estivesse vivo. Durvalino atribuía isso ao vento ou à imaginação, mas uma sensação incômoda começava a crescer dentro dele. Uma noite, enquanto tentava dormir, Durvalino foi despertado por um som estranho. Abriu os olhos e percebeu que vinha do relógio. Os ponteiros, parados havia anos, agora giravam lentamente. À meia-noite, o objeto bateu 12 badaladas pesadas, ecoando pela casa silenciosa. Durvalino sentou-se na cama, o corpo arrepiado. Ele tentou ignorar o incidente, dizendo a si mesmo que era apenas uma falha mecânica, mas não conseguiu dormir pelo resto da noite. No dia seguinte, ao abrir a porta de casa, Durvalino encontrou um telegrama. Suas mãos tremiam enquanto lia a mensagem. José havia morrido exatamente à meia-noite da noite anterior. Ele sentiu um calafrio percorrer sua espinha. As badaladas do relógio, as últimas palavras de José sobre uma surpresa, tudo parecia conectado agora. Durvalino tentou afastar esses pensamentos, mas eles o assombravam constantemente. O relógio continuou funcionando de maneira inexplicável, sempre batendo à meia-noite. Durvalino começou a notar mudanças sutis ao seu redor. Certa noite, viu uma figura vestida de branco no reflexo da janela. Quando se virou rapidamente,
Não havia ninguém ali. Outra vez, ouviu passos leves no corredor, mas ao verificar, a casa estava vazia. Então, durante uma dessas noites, ele viu claramente José, com uma expressão serena, mas firme, apareceu diante dele. Não disse uma palavra, mas seus olhos transmitiam uma mensagem clara: confronte seus pecados. As visões pioraram. O relógio projetava cenas do passado de Durvalino como hologramas flutuantes. Ele via momentos em que mentira para amigos, traíra confianças ou magoara pessoas próximas. Cada memória era uma punhalada em sua consciência, forçando-o a enfrentar erros que ele há muito tentara esquecer. Desesperado, Durvalino tentou consertar o relógio, pensando que isso poderia acabar com os fenômenos. Mas o objeto resistia a qualquer reparo, como se tivesse vontade própria. Ele percebeu então que o relógio era mais do que uma lembrança do avô. Era uma extensão da alma de José, enviando-lhe mensagens do além. A pressão tornou-se insuportável. Durvalino atingiu seu ponto de ruptura. Sentado, à mesa da sala de jantar, com o relógio diante de si, ele finalmente sucumbiu. Cobrindo o rosto com as mãos, chorou copiosamente. José, me perdoe, eu não queria te menosprezar. Eu não acreditava, não entendia. Ao pronunciar essas palavras, algo dentro dele mudou. Ele foi até o armário, onde guardava uma Bíblia antiga que José lhe dera anos atrás. Nunca a abrira, mas agora sentia necessidade de encontrar respostas. Folheando as páginas amareladas, encontrou versículos marcados por José. Cada palavra parecia escrita especialmente para ele naquele momento. Versículos sobre perdão, arrependimento e salvação tocaram seu coração profundamente. Com lágrimas nos olhos, Durvalino fechou a Bíblia e rezou. Pela primeira vez em anos, ele pediu orientação, implorou por redenção. Enquanto fazia isso, algo extraordinário aconteceu. O relógio, que até então pulsava com uma energia sinistra, emitiu um último tic-tac suave. Seus ponteiros giraram lentamente até pararem completamente, como se tivessem cumprido sua missão. Nos dias seguintes, Durvalino visitou o cemitério local. Caminhou entre as lápides até encontrar o túmulo simples de José. Com reverência, colocou o relógio quebrado sobre a pedra, junto com um buquê de flores. Aqui está, irmão, disse ele, a voz embargada. Você tinha razão o tempo todo. Eu não entendi quando você estava aqui, mas agora eu entendo. Ele ficou ali por alguns minutos, em silêncio, refletindo sobre tudo havia passado. Quando se virou para ir embora, sentiu uma leve brisa tocar seu rosto, como um sussurro gentil. Era quase como se José estivesse ali, dizendo que tudo estava bem. Nos meses seguintes, Durvalino dedicou sua vida a ajudar os outros. Frequentou a igreja regularmente e compartilhou sua história com quem precisava de inspiração. Embora nunca mais tenha ouvido falar de José, ele sentia que o irmão estava presente, guiando-o em silêncio. O relógio permaneceu no túmulo, um símbolo de redenção e reconciliação. Para Durvalino, aquele objeto quebrado representava não apenas o passado, mas também a oportunidade de um novo começo. Ele aprendeu que o verdadeiro tempo não é medido pelos ponteiros de um relógio, mas pelas escolhas que fazemos e pelas vidas que tocamos. E assim, ele seguiu em frente, carregando consigo a lição mais importante que José lhe ensinara. Nunca é tarde demais para buscar o perdão e transformar a própria vida.